Oh, Deus. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu já vou começar os trabalhos da Páscoa. Por incrível que pareça, na primeira semana de janeiro já teve gente me pedindo para fazer vídeos de Páscoa. Esse ano a Páscoa é um pouquinho mais cedo, então o pessoal já tá querendo adiantar para ter uma produção legal, né, para quando chegar mais pertinho da Páscoa. Então eu já vou começar atendendo aos pedidos de vocês, tá? O nosso primeiro projeto de Páscoa desse ano vai ser essa latinha aqui, que é uma cestinha porta-chocolates, tá? Aqui eu reaproveitei uma lata de tinta, é do mesmo tamanho de uma lata de leite em pó, vocês conseguem reaproveitar tranquilamente do mesmo jeito, tá? Esse coelhinho, ele é em pintura country. Vou deixar o risco dele para vocês baixarem aqui na descrição do vídeo, tá? Lembrando que esse coelho aqui, ele tem 7 centímetros de altura, mas vocês podem imprimir e tirar o risco de acordo com o tamanho do objeto que vocês forem pintar, tá? Então vocês podem tanto aumentar o risco quanto diminuir. Aqui é uma lata, mas vocês podem aproveitar na latinha de leite em pó, podem reaproveitar em tampa de caixinha, tá? Então qualquer objeto que vocês queiram aproveitar esse projeto aqui, não precisam se prender só a lata, tá? Vocês podem aproveitar o risco tranquilamente. Espero que vocês gostem do nosso primeiro projeto de Páscoa de 2022 e ao longo do tempo aqui eu vou fazendo mais alguns projetos para vocês também, tá bom? A Páscoa tá logo aí, então se você quer produzir, já é hora de começar. Por favor, se você gostar, curta, se inscreva aqui no canal, é super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos para a parte boa? Bom, eu peguei essa lata, essa daqui é uma lata de tinta, tá? Pode ser uma lata de leite em pó também, porque é exatamente do mesmo tamanho. Fechei o fundo de toda a minha lata com o branco. E aí, como esse pé aqui da minha lata, ele tem esse rebaixado aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma fita métrica, vou encaixar aqui no pezinho da minha lata e eu vou riscar uma faixa em toda a volta dela. Feito isso, agora eu vou encaixar o desenho do nosso coelho aqui no espaço de cima da lata. E eu vou passar o risco com carbono de costura, vou passar todo o desenho aqui do nosso coelho. Agora eu vou começar pegando o craft e sombreando todo o contorninho aqui dentro do rosto e também o contorno das orelhas. Essa parte interna aqui de dentro da orelha eu não vou sombrear com o craft, tá? É só essa borda aqui de fora da orelha.
Agora eu vou pegar o bege e eu vou sombrear dentro das orelhas aqui do nosso coelho. Vou continuar aqui com o bege, vou pegar o meu pincel liner e eu vou fazer um xadrez aqui dentro da orelha do nosso coelho. Vou pegar agora o rosé escuro e eu vou sombrear dentro do focinho aqui dele, esse focinho em forma de coração. A dica que eu dou para vocês aqui é: façam um sombreado dentro do nariz do coelho, um sombreado mais largo, tá? Porque ao mesmo tempo que a gente tá fazendo o sombreado para trazer volume aqui para o nosso coelho, né? O nosso coelho tá crescendo, entre aspas. Esse sombreado colorido, ele é o que tá tonalizando o coelho, né? Vocês viram que eu não pintei o rostinho do coelho de uma cor, dentro da orelha de outra e dentro do nariz de outra cor, para depois sombrear. Eu aproveitei a cor do fundo branco folk e eu tô colorindo e sombreando o nosso coelho ao mesmo tempo, tá? Então não façam o sombreado dentro do nariz muito fininho, senão ele não vai acabar tendo o destaque que a gente precisa que tenha aqui no rostinho do coelho. Em seguida, eu vou pegar o vermelhão e eu vou sombrear um lado só do nariz do nosso coelho. Vou fazer esse sombreado largo também, tá? Agora, eu vou pegar o breu e eu vou fazer uma sombra de sobreposição aqui nas orelhas do nosso coelho. O que eu tenho que tomar cuidado? O breu, ele é uma cor bem escura, então eu tenho que pegar bem pontinha de tinta, tá? Pra não ficar um sombreado muito pesado aqui. Onde que eu vou fazer esse sombreado? Vou fazer aqui na orelha por fora da cabeça, isso das duas orelhas, né? E eu vou fazer por fora dessa parte interna aqui da orelha dele. A sombra aqui é mais estreita, tá? Exatamente para não ficar muito pesado no nosso coelho, que tem um fundo tão clarinho. Continuar com o breu, vou pegar aqui o meu pincel liner e eu vou começar a fazer o rostinho do nosso coelho. Então, vou carregar aqui o meu pincel liner com o breu
Vou tirar bem o excesso. Vou fazer aqui a divisão do focinho. E o bigodinho dele, ó, é meio tortinho, então eu vou seguir aqui aonde eu passei o risco com o carbono, né? Que é um bigodinho mais estilizado. E seguir aqui, principalmente porque eu já sombreei embaixo do bigode para dar aquela ideia de sobreposição. Se eu mexer aqui fora, depois eu acabo retocando, mas já que eu comecei a fazer, que eu ainda não sei, pra dizer bem a verdade pra vocês, o que que eu vou fazer aqui fora da nossa lata, tá? Então, provavelmente eu vou ter que retocar a pontinha aqui depois, mas nada. Vou puxar também as sobrancelhas dele. Dois risquinhos. E para fazer os olhos, aí eu vou pegar o preto. Vou pegar o meu pinta-bolinhas. Esse daqui é aquele que eu comprei na Shein. Ele equivale ao tamanho 3 ou 4 do pinta-bolinhas de plástico. Então, eu vou fazer aqui, ó, com o preto. E vou deixar secar pra gente poder continuar o rostinho dele. Enquanto o olhinho dele tá secando, eu vou pegar o cinza e eu vou sombrear só aqui encostado no meu risco, dando toda a volta na lata. Vou pegar agora o terracota e eu vou usar ele para fazer algumas listras aqui na minha lata. Então, eu vou colocar um pouco do terracota aqui. Vou pegar o meu pincel chato. Esse daqui é aquele pincel que eu comprei na Shein também, tá? Ele é o equivalente ao tamanho 4 dos nossos nacionais. Eu vou diluir bem aqui o terracota para fazer as listras. E eu quero que essas listras, elas tenham transparência. Por isso que eu vou diluir aqui a tinta. Eu até podia ter colocado menos tinta, tá? Vou diluir aqui. Vou tirar bem o excesso aqui do meu pincel. Principalmente para não ficar com poça. Vou vir aqui na minha... Vou começar pela parte de trás aqui. Vou vir aqui na minha lata e eu vou começar, ó, de cima pra baixo. O importante é que eu não aperte muito o pincel, porque se eu apertar, ele vai ficar muito largo. Então, vou vir aqui, ó. E fiz uma listra. Vou carregar lá, vou tirar o excesso. Vou deixar aqui mais ou menos a mesma largura da listra de distância. Só tem que tomar cuidado aqui que esse degrauzinho da minha lata não ajuda. Pra tinta escorrer é mais fácil. Ó, vou fazer essa listra em toda a volta da minha lata. Agora sequei aqui as minhas listras, eu vou pegar o cubatão e eu vou fazer um sombreado por fora do nosso coelho.
Eu vou continuar aqui com o cubatão, vou pegar um pincel redondo, esse daqui tá bem aberto, inclusive, não tem problema nenhum, tá? Eu vou diluir aqui o cubatão, assim como eu diluí o terracota, para fazer um fundo aquarelado na nossa lata, tá? Então, vou diluir ele bem aqui, vou deixar bem aguadinho, principalmente porque o nosso fundo é branco, né? Então, vai dar bastante contraste. Vou deixar ele bem diluído. Vou tirar o excesso aqui. Vou vir aqui, por exemplo, ó, vou fazer em movimento circular, vou espalhar. Vou lavar o meu pincel, tirar o excesso e vou vir com ele só com água aqui, ó. E eu vou disfarçar essa emenda da cor. Então, vou vir com ele molhado aqui só com água. O quanto ficar mais escuro ou mais claro, vai do gosto de vocês, tá? E eu vou tentar deixar mais pra claro aqui. Mas nada impede, se depois eu achar que fica muito claro, eu voltar repetindo, tá? Então, ó, fiz aqui, ele vai ficar um manchadinho. Vou vir aqui também, ó, perto da minha linha. Lavei meu pincel, tirei o excesso, vou vir com ele só molhado e, ó, em movimento circular, eu vou tirando aqui essa emenda da nossa cor. Eu vou fazer isso em todo o meu fundo branco, tá? Aí, como eu disse, quem gostar mais escuro pode diluir menos e quem gostar do fundo mais claro dilui mais a nossa cor. Agora, eu vou pegar aqui esse stencil de coração estilizado, tem 2 tamanhos de coração aqui, eu vou pegar o menor para trabalhar. E o que que eu vou fazer? Eu vou jogar vários corações aqui em volta da nossa lata. Vou preencher os corações com um rosé escuro e ainda com o stencil encaixado no lugar, eu vou fazer um esfumadinho de um lado, assim como a gente fez aqui no nariz, porém com o pincel pituá, utilizando o vermelhão. Agora, vou pegar o meu pinta-bolinhas menor aqui, tá? Esse aqui equivale ao tamanho 2 do pinta-bolinhas de plástico. Vou pegar o branco e eu vou fazer o branco do olho aqui do nosso coelho, né? Vou até bater uma fora aqui pra ficar bem pequenininho. Aqui. E daí, eu vou pegar os nossos corações e o lado que eu não fiz o esfumado de vermelhão, eu vou fazer uma bolinha branca para imitar um brilho também, ó. Só do lado que não tem o vermelhão. Vou pegar aqui o breu de volta e eu vou fazer um sombreado em cima desse sombreado que eu fiz com o cubatão.
Porém, eu tenho que fazer uma sombra bem estreitinha, porque eu não quero cobrir totalmente o meu sombreado com Cubatão. Eu quero que ele dê a continuação dessa sombra de sobreposição que eu fiz aqui nas orelhas do coelho, tá? Então, eu vou dar continuidade fazendo esse sombreado todo por fora, porém, eu quero que ele acrescente um degradê no nosso Cubatão. Se eu fizer uma sombra muito larga, ele vai cobrir. E eu não quero que cubra o Cubatão, por isso que agora essa sombrinha tem que ficar mais estreita, porque eu quero que apareça tanto o Cubatão quanto o breu. Feito isso, vou pegar o branco, o meu pincel liner e eu vou fazer alguns brilhos no nosso coelho. Então, eu vou fazer um brilho aqui, do lado que não tem o vermelhão no nariz do nosso coelho. E vou fazer também, ó, um brilho na ponta da orelha. Fazer 2 vírgulas aqui, não aparece muito porque o fundo do coelho é claro ainda, né? Mas já dá uma diferencinha aqui. E acho que por enquanto eu vou deixar o brilho assim, não vou mexer. Então, no nariz, na ponta das orelhas. Eu vou fazer um brilho depois aqui nas bochechas, mas eu vou deixar por último, porque eu faço as bochechas com o blush de verdade. Agora eu vou pegar a emenda aqui da nossa faixa, vou pegar o stencil de listra, eu vou encaixar aqui no centro e eu vou preencher essa listra dando toda a volta na nossa lata com o Cubatão. Vou pegar aqui o blush, vou fazer uma bochechinha aqui no nosso coelho. Eu gosto de deixar a bochecha por último, porque não tem perigo de eu bater a mão, porque como é um pozinho, né, pra soltar não precisa de muito. Então, eu deixo o blush por último mesmo, que daí a hora que a gente passar o verniz, ele dá uma secada. Inclusive, uma dica, quem não finaliza com verniz, finaliza com cera, passem a cera primeiro e depois vocês passam o blush, porque a cera acaba arrancando o blush, tá? Agora eu vou pegar aqui o meu pinta-bolinhas pequenininho, vou pegar o branco e eu vou fazer um brilhinho aqui em cima da bochecha do nosso coelho. Para finalizar aqui, eu vou pegar o azul da Prússia, eu vou pintar essas duas bordinhas da minha lata e essa parte de cima e de baixo aqui também. Um detalhe agora que é opcional, tá? Fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer ou não. Eu vou fazer que eu acho que fica legal. Eu vou pegar o breu, vou colocar um pouquinho aqui no meu isopor. Eu vou umedecer uma escova de dente e eu vou fazer uma chuva americana aqui na nossa latinha. Vou fazer bem delicado, tá? É só pra dar um arzinho, eu acho que fica um ar mais country com essa chuva americana, eu gosto muito. Então, eu vou fazer, ó, bem pouquinho, só pra fazer esse detalhe mesmo. Quanto mais longe eu fizer, menor os respingos vão ficar, tá? Então, daí fica a critério de vocês fazer ou não.
Bom, passei verniz aqui na minha lata, tá? Então ela já tá toda envernizada. E o que que eu fiz? Eu fiz um furinho aqui em cada extremidade da minha lata com um prego e um martelo, porque eu vou colocar uma alça aqui para essa lata virar uma cestinha, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pedaço de arame, esse arame é recozido, tá? Então ele enferruja. Eu gosto desse arame que ele fica com um arzinho mais rústico na nossa peça, tá? Vou pegar aqui o cabo de um pincel. Vou deixar um pedaço aqui do arame sem nada, tá? Sem mexer. E eu vou enrolar o pedaço do arame aqui no cabo do meu pincel. Eu gosto de enrolar um pedaço. Aí eu estico. Aí eu vou pegar aqui o meu cabo do pincel, ó. Enrolo mais um pedacinho. Estico. Eu não gosto de enrolar ele inteiro, eu gosto de deixar esses espaços, tá? Vou pegar aqui, ó, enrolo mais um pouco. E vou deixar aqui um pedaço na ponta. Esses pedaços das pontas são o que eu vou utilizar aqui na nossa lata para poder prender. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar a ponta aqui do arame por dentro da nossa lata. Tá? Vou virar aqui. Vou pegar um alicate, o meu tá bem velhinho já, um alicate de bico fino. E eu vou, ó, girar aqui o arame. Então, eu vou fazer tipo uma molinha aqui. Ele vai prender o arame. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Consegui passar aqui do outro lado. Aí, aqui, ó, eu puxo pra dar uma esticadinha na mola bem de leve e eu acerto aqui, ó, a nossa alça na lata. Aí, o que que eu faço? Tá caindo a maior chuva aqui agora. Eu pego tiras de tecido, tá? Eu rasgo tiras de mais ou menos um dedo de largura, ó, tá? Nada muito grosso, nem muito fino. E é bom que vocês podem usar até restinhos de tecido que vocês têm em casa. E eu uso para fazer nozinhos aqui na alça. Então, eu simplesmente pego a tira de tecido, dou o nozinho aqui no espaço reto, né, da minha alça. Ó, eu dou o nozinho e corto a ponta. E eu decoro a alça da minha lata com esses nozinhos. Aproveitei e coloquei mais 2 nozinhos de tecido aqui encostado na base da nossa lata. E aqui eu colei com Super Bonder uma gravatinha no nosso coelho. Fica bem despojado, né? Fica uma coisinha bem solta. A gente acaba aqui reaproveitando retalhos de tecido também. Então, acho que super vale a pena. Bom, feito isso, a nossa latinha tá pronta. Eu coloquei alguns nozinhos de tecido aqui na lateral, né? Pra terminar de encher aqui. Eu não quis colocar muito tecido porque eu não quero que brigue com os detalhes, né, da nossa latinha. Já tem bastante detalhe, então se eu encher muito de tecido aqui, eu acho que acaba brigando, mas essa parte é da preferência de vocês, tá? Inclusive, quem não quiser colocar alça, quiser deixar só a latinha, também não tem problema nenhum. Vocês podem colocar o chocolate dentro e fechar num saco de celofane com laço, e depois que
que a criança ganhar e comer os chocolates, ela pode utilizar a lata como porta-lápis, tá? Então dá pra reaproveitar depois, porque eu não defini nada nessa lata como específica de Páscoa, né? A lata pode ser utilizada o ano inteiro tranquilamente, não é só por conta do coelho que não pode não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau!